iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos conversar sobre protagonismo feminino e quem está conosco é Soror Luciana Punk, doutora em Ciências da Comunicação e superintendente de comunicação da UFPR. Confira! Luciana, bem-vinda ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar presente aqui e ainda mais pelo tema que a gente vai tratar, que é de extrema relevância para a sociedade. Muito obrigada aí pela oportunidade. Eu que agradeço. E Luciana, como que é a situação feminina no mundo corporativo? A gente pode resumir essa questão considerando a mulher não apenas no mundo corporativo, mas a mulher na sociedade atual. A gente vai observar que a visibilidade feminina ela, surgiu mais na sociedade, digamos, no mundo externo, não no âmbito da casa, de um século para cá. Então, na questão corporativa, como na política, em outros locais de liderança, a mulher está despontando. Uhum. São algumas lideranças femininas que realmente se destacam, né? E a mulher que ela começa a batalhar por um espaço no mundo corporativo, ela ainda tem alguns obstáculos, né? Desde muitas vezes ter que optar por maternidade ou estar numa diretoria, por exemplo, às vezes salários mais baixos e estar participando de mesas em reuniões que são unicamente masculinas e ela única voz feminina. Então essa realidade ainda existe em muitos países, não estamos falando apenas de Brasil, estamos falando de muitos países, mas por outro lado também existe um discurso, uma comoção, digamos assim, atual, no sentido de abrir mais oportunidades para a presença do feminino nessas empresas e também nos outros espaços públicos de decisão. A gente fala hoje em dia muito em empoderamento feminino. Uhum. Você pode explicar para nós esse conceito? Esse conceito ele surgiu na ONU nos anos 90 e naquele momento ele estava muito associado ao poder, né? A mulher digamos, com uma palavra voltada para a tomada de decisões. Depois, com o decorrer do tempo, esse termo ele foi associado com o resgate da dignidade humana da mulher, não apenas a mulher num protagonismo político, por exemplo, mas sim a própria ONU começou a observar nas suas pesquisas, em especial depois da criação da ONU Mulheres, que existe uma parcela da população feminina muito grande que sequer tem as questões básicas de sobrevivência. Então, o empoderamento feminino hoje, ele trata da mulher do resgate de si mesma, do empoderamento econômico e da profissionalização dessas mulheres para que elas não dependam de mais ninguém para elas sobreviverem e também alimentar seus filhos, porque muitas vezes a família ela acaba sendo de responsabilidade da mulher e não do homem. Uhum. A sociedade acaba conduzindo para essa situação. Então, o empoderamento ele está relacionado especialmente com isso, com a mulher ela ser autossuficiente, mas em vários aspectos, né? Não apenas no econômico, mas o principal é econômico, como também emocional, como no político, para tomar decisões, e para a mulher ela se sentir bem com ela mesma. Porque muitas vezes existe um discurso no qual se impõem certos padrões, né, padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões também que sejam do que é aceitável para uma mulher fazer ou não. Então, essa cobrança, muitas vezes, emocionalmente, não faz bem para essa mulher. Uhum. Né? E o empoderamento ele, seria justamente esse autoconhecimento, essa autoaceitação e, principalmente, a valorização do papel da mulher na harmonia da sociedade. Por que encontramos números tão baixos de participação feminina em cargos de liderança? Devido aos obstáculos. Eu fiz uma pesquisa na América Latina em 15 países e conversei com muitas mulheres que estão em cargo de liderança política ou que têm interesse em chegar em liderança. O que elas sentem na parte de política é o obstáculo porque é como se fosse uma disputa pelo poder. Então, muitas vezes, como esse espaço ele é predominantemente masculino, muitas vezes vem a mulher como uma invasora daquele espaço. Então, quais são os obstáculos que ela sofre? Às vezes é até o preparo para chegar na liderança,
é o fato, como falei na primeira questão, da maternidade ser vista como um obstáculo, no sentido de ter que buscar filho na escola, ou de noite preparar um jantar, o filho fica doente, ou mesmo a própria gestação. Isso é um outro obstáculo. E acho que o mais complicado nisso tudo é se pensar numa atitude de que aquele espaço não pertence à mulher, que a mulher ela seria uma natural dela o espaço de submissão. E, na verdade, não, ela pode ser tão líder quanto qualquer homem. Existem mulheres que querem ser líderes, como há homens que querem e homens que não querem, da mesma forma, né? Mas, às vezes, ela é vista como estrangeira, como não pertencente. Não pertencente, acho que essa seria uma boa expressão. E que isso vem da própria sociedade, é uma cultura milenar, não é algo que surgiu agora. Sim. Então, a gente também não muda uma percepção cultural que, há milhares de anos, reafirma que o papel da mulher é dentro do lar e o papel do homem é fora. Então, isso é uma questão de mudança cultural realmente que a gente precisa trabalhar e já está trabalhando socialmente. E quando a mulher assume um cargo de liderança, podemos dizer que ela adquire uma postura diferente das demais mulheres? De certa maneira, creio que sim, porque ela acaba sendo inspiradora para outras mulheres. Existe uma questão de sororidade, né, entre as mulheres, muitas vezes, e de identificação. Então, essas mulheres, elas se veem, de certa maneira, como uma esperança, sabe? De ver, olha, que bom, tem uma mulher aqui como líder. Por outro lado, às vezes, essa mulher que está num cargo de liderança, entre também os desafios, ela não se tornar uma versão masculinizada. Né? Então a gente tem que cuidar para a mulher ela continuar sendo feminina, ainda que esteja num cargo de liderança. Mas como se conhece muito a forma de liderança masculina, as mulheres líderes elas estão aprendendo a fazer essa atuação social agora. E que medidas podem ser tomadas para reverter essa situação? É treinamento, são as mulheres realmente elas se aperfeiçoando e também essas mulheres elas enfrentando esses desafios, porque os desafios eles vão ocorrer, isso daí é inevitável, mas acho que quando a gente sintoniza com esse desejo, as portas vão se abrindo e saber que sim, a gente está num momento de transformação agora social, né, uma transformação mundial e a mulher tem um papel fundamental nisso e que ela não deixe de lado esse protagonismo que pertence a ela também. E podemos dizer que ainda existem áreas da sociedade que são consideradas masculinas ou femininas? Infelizmente, sim, mas isso é culturalmente. Né? Um exemplo, talvez se estranharia ter um professor homem numa escola de educação infantil. Assim como, de repente, quando a gente vê uma mulher motorista de trator, também pode se considerar estranho. Mas nada impediu daquele homem ser professor ou da mulher dirigir um trator. Né? Então, não que essas áreas elas sejam exclusivas de cada sexo, de cada gênero, mas culturalmente eles se vê de uma forma mais comum. Mas isso também já está se mesclando. Sim. E como você chegou na questão feminina como objeto de estudo? Olha, isso foi um momento de autodescoberta também como mulher, foi um momento muito bonito na minha vida. Eu saí do país para fazer um pós-doutorado na minha área e ia pesquisar 3 campanhas presidenciais de mulheres. Eu ia pesquisar apenas as 3. E quando eu observei como esse discurso dessas mulheres era construído, e fiquei imaginando, nossa, como elas são corajosas. Isso me inspirou muito, porque eu estava fora do país e acho que o fato de eu ser estrangeira, estar morando sozinha e ser mulher, e muitos comentários do tipo, às vezes pegava um táxi e me perguntavam, mas cadê teu marido? Eu pensava, mas eu não tenho marido, por que eu preciso ter um marido para eu ser eu mesma? E coisas que eu não me questionava antes. E quando estive lá, parece que foi um encontro com o meu lado feminino, e com essa admiração por essas mulheres líderes, e eu cheguei nesse tema. A partir disso, conversando com outras pessoas, e essas pessoas me indicavam mulheres para entrevistar, e foi vindo. Foi tanto que chegou a 15 países entrevistados, de mulheres, entrevistei desde vice-presidentes, né, no caso do Panamá, candidata presidencial da Colômbia, do Panamá também, aqui no Brasil, vereadoras, deputadas, senadoras,
Porto Rico, consultoras, mas muitas mulheres. E elas acabavam sabendo da minha pesquisa, se disponibilizando a compartilhar suas histórias, e houve uma sintonia muito grande entre nós, em termos de vamos ajudar mutuamente, conversando e sabendo das histórias, e ajudar outras mulheres que podem vir a conhecer esse trabalho, a se inspirar nele, a lê-lo e também pensar, por que não eu, né? Estar numa atitude de liderança. E como foi o processo de pesquisa? Claro que agora você já comentou um pouquinho para nós, né? Mas em relação ao seu livro, Campanhas Eleitorais para Mulheres, Desafios e Tendências. Eu acabei tendo contato com elas, com essas mulheres, e sempre tinha um guia, um guia de entrevistas. E eu sempre queria saber como é ser mulher na política. A partir dessa pergunta-chave, vinham várias histórias. E com isso, eu pude fazer detectar algumas tipologias, não só de campanhas, mas também para saber como que as mulheres entram na política. De onde que vêm essas líderes, né? E vi que existem 3 formas assim, mais comuns de chegada. Uma delas é a partir das mulheres que têm um preparo já. Médicas, advogadas, uma formação intelectual destacada e que elas são convidadas para entrar na política. O outro é a mulher que ela tem uma inspiração familiar, que já veio de uma família política ou às vezes na escola ela foi influenciada por isso. E outras mulheres que já estão em outras formas de liderança, como por exemplo movimento social, sindicato, e daí elas pensam na política como uma forma de mudança social e elas entram ali. E com essa pesquisa, daí foi possível fazer essas entrevistas com mulheres e também entrevistei homens, né? Homens também que fazem campanhas eleitorais para poder determinar como é que se faz uma campanha eleitoral para a mulher. E com isso, assim, foi possível sistematizar um conhecimento voltado não apenas para a mulher que quer entrar para a política, mas para mulheres que, primeiro, para elas se verem lá, que façam uma parte só sobre gênero, né? Sobre o gênero feminino, o que é ser mulher, mas para mulheres que vão para a liderança como um todo, independente de ser na política. E Luciana, no seu livro, entre todas as histórias que você ouviu, tem algumas que tenham te marcado mais? Eu tinha uma história mais linda que a outra. E se eu te contar que foram mais de 100 horas. Nossa! Foi muita história. Daí a gente transcreveu todas as histórias. Tive assim, a presença de uma bolsista comigo, quando eu trabalhei com isso, que ela fazia todas as transcrições, né? Então foram páginas e páginas de leitura, e foi fantástico. E algumas me chamaram bastante atenção. Uma delas, a primeira, que foi essa que me inspirou a ir para as outras, que era uma deputada federal mexicana, e que ela falou que quando... ela me falou da sororidade, então foi algo que me chamou bastante atenção, que ela falou, olha, aqui a gente é bancada feminina e nós trabalhamos com sororidade. Independente do partido, entre nós, nos unimos. E ela falou que quando ela entrou, logo que ela entrou, teve um jantar e um deputado falou assim, a gente tem que fazer teste para essas mulheres se elas sabem cozinhar e passar roupa. E ela falou, então a gente deve fazer mesmo teste para os homens, se isso é um pré-requisito para ser deputado. Então, aquilo me marcou tanto, porque foi uma forma de violência simbólica, aquilo que eu estava me referindo, que às vezes os homens não veem esse local como um local feminino e querem fechar o cerco, né? Não querem dividir aquilo. Então, foi algo que marcou para mim, porque eu não tinha noção desse tipo de bastidor. Outra entrevista, vamos ver, aqui no Brasil, de mulheres, de uma deputada também que entrevistei, e que ela tinha muita dúvida, que ela era professora. E ela se elegeu, teve vários mandatos, mas antes, a dúvida que tinha nela, por exemplo, o que vão falar de mim? Ela ficou apavorada, porque veio o convite e ela não sabia o que fazer. E as pessoas falaram, olha, uma das formas de você ajudar é justamente entrar na política. E depois ela tomou a decisão e entrou. Mas a insônia que ela teve foi algo que me chamou a atenção, porque realmente era uma decisão que essa mulher, que ela assume qualquer cargo de liderança, de protagonismo, ela está muito visível. Então, se muitas vezes a gente ouve comentários maldosos sobre o tipo de roupa que uma mulher usa, maquiagem, qualquer bobagem em termos de aparência física, imagina para uma mulher que está na política ou que é uma líder de uma empresa, coisas assim. Então, o julgamento é muito fácil para essa mulher. Então, isso também me tocou. O outro de uma outra mulher
colombiana, e o noivo abandonou ela quando ela decidiu entrar para a política, porque ele não suportou a visibilidade dela, ele estar no bastidor. Isso era uma pergunta que eu fazia para as minhas entrevistadas. Brincava, e o primeiro damo? Né? Porque existe na nossa política nacional o papel da primeira dama. E geralmente é aquela mulher bela, recatada e do lar, quietinha, e que não tem uma postura, né? Vamos pensar, a Michelle Obama, ela tinha uma postura, uma mulher muito ativa, líder, né? Esse seria um bom, né? Uma mulher bastante motivadora, né? Agora outras que elas entram mudas, saem caladas, olham para baixo, então é como se ela estivesse lá só para enfeitar a cerimônia. E isso também me chamou atenção, porque era algo que eu não percebia antes. Eu via, como a gente está falando dessa questão de cultura, via como natural, uma coisa que efetivamente é assim, acontece, nada vai mudar, o papel da mulher é esse mesmo. Então, antes de eu entrar nessa pesquisa, eu tinha essa visão bem comum, né? Depois que fui observar, não, mas espera aí, não é bem assim, né, que a coisa deve ser. Então, foram algumas, essas são só apenas 3 exemplos aí dessas várias entrevistas, mas tem vários exemplos muito ricos e muito emocionantes. E até tenho muita vontade de rever, hoje em dia, né, para produzir uma nova obra, porque assim foi uma riqueza, um compartilhar muito bonito, né, entre essas mulheres. E aqui no Brasil, no nosso cenário político, como é que você observa a participação de mulheres na política? Olha, em Curitiba a gente teve um dado recorde, agora esse ano, que a gente teve uma participação maior na Câmara dos Vereadores, foram eleitas mais mulheres. Mas nacionalmente, a nossa Câmara dos Deputados, é triste. A gente está em antepenúltimo lugar no mundo, né, de participação feminina. A gente tem menos de 10% da Câmara dos Deputados composto por mulheres. A gente só perde para o Haiti e para Belize, né, que são 2 países minúsculos. E o Brasil, um país continental, não combina essa diferença. E daí, nesse sentido, eu creio que a gente tem que ter uma mudança não só uma mudança cultural, mas uma mudança também de legislação. Né? Porque incrivelmente, a participação das mulheres nos partidos políticos, elas têm mais da metade dos partidos políticos é composto por mulheres. Então, há mulheres dispostas, sim, a concorrer. Só que dentro dos próprios partidos começa o primeiro obstáculo, que uma das minhas entrevistadas falou, olha, eu quis ser candidata e daí não me deram apoio nenhum, porque eu estava tirando o lugar de um homem. E o comentário era, como é que vamos colocar fulana ser candidata e tirar quem? Assim, então, novamente, a reafirmação de que aquele lugar não é dela. Sim. Então, o Brasil, ele é um país bastante machista, ele é um país, assim, que não vê a mulher como realmente essa líder, essa protagonista. E a gente tem muito aqui para mudar, não só na política, em outros lugares também. É só começar a observar, isso deixa a dica aí para quem está nos vendo em casa, eventos. Eu não publicizo nenhum evento que só tenha homem como palestrante. Tem que ter 50%, sabe? E assim, como é que você vai... eu não vou dizer o sindicato, né, a organização, mas nesses dias eu peguei uma organização, uma reunião deles anual com todos os presidentes, né, no país, das suas regionais, só tinha homem, não tinha uma mulher. Então, isso é um cenário assim que intimida a mulher. E às vezes quando ela vai falar, uma das minhas entrevistadas, outra coisa que me chamou a atenção, uma boliviana falou que quando ela ia para a tribuna, ela ligava o machistômetro. E ela olhava assim, porque às vezes o homem ele olhava de cima a baixo, ou começava a falar entre si, rir, ou dizer que a mulher está de TPM, está nervosa, está te faltando um homem. Então são várias coisas assim para diminuir essa participação, essa voz, né, feminina. E isso acaba intimidando, né, as mulheres. Isso daí na política acontece grandemente, né, mas também em outros espaços aí que a mulher poderia ter um pouco mais de voz e que está tentando, né, conquistar esse espaço, mas tem que ultrapassar isso daí com certeza. Certo. E quais são os desafios que as mulheres vivem e os obstáculos para chegar a posições de protagonismo? Olha, o protagonismo feminino é um dos grandes desafios sociais atualmente, que é necessário que tanto homens quanto mulheres se unam para esse novo modo de ver o mundo.
porque existe uma mirada mesmo, uma perspectiva diferente feminina. Então, acho que o primeiro desafio é a mulher com ela mesma. E isso, assim, não precisa liderar uma multidão. A gente pode liderar o condomínio, a gente pode liderar na escola, na família, grupos. E o que significa esse protagonismo? O que é protagonizar algo? É ter voz, é dar sua opinião, é poder incentivar as outras pessoas também para tomar outras atitudes. E a gente está precisando de um mundo que ele seja mais, como posso dizer, que aceite mais visões diferentes. E acho que nesse sentido o papel da mulher ele é muito importante para poder trazer esse equilíbrio de volta. Então, quando ela vai protagonizar algo, ela vai poder dar o toque que ela pode dar diante de um grupo que a respeita e que a admira. Mas, para isso, ela vai ter que conquistar esse respeito, essa admiração. Né? A primeira coisa é tendo coragem. Né? Ela tem que dar o primeiro passo. E eu acredito que dando o primeiro passo, estando preparada, fazendo um bom network, né? Bons contatos, e isso é importante de não esquecer que o mundo é feito de contatos. Sabe, esses relacionamentos eles vão abrindo portas e cada mulher vai encontrar o caminho de onde ela pode atuar, né? Se for o desejo dela ser protagonista, que a gente também tem que respeitar sempre o desejo de cada um, né? O que ele quer, né? O que essa mulher quer? Ela quer ser protagonista? Ela não quer? Eu acho que o livre-arbítrio eles deve prevalecer em todos os momentos, né? Então, ela tendo esse desejo, né, que as portas se abram a partir dessas medidas. Coragem, segurança no que quer e preparo e network. Perfeito. E como o empoderamento feminino é visto hoje na sociedade? É uma pauta que está em grande discussão. Eu constantemente vou para universidades falar, vou para congressos, viajo a América Latina inteira dando palestras nesse tema. E eu observo que quando eu comecei a fazer palestras no exterior, que foi em 2007, então faz 10 anos, não se tocava nesse tema, não tinha esse assunto e tinha poucas mulheres que eram palestrantes. Hoje isso já não passa mais batido. A pauta feminina ela está presente na sociedade e a mulher como protagonista, como palestrante, como formadora das mesas diretivas também está fazendo parte. Então acho que a gente está vivendo um momento histórico, com certeza. E podemos dizer então que há uma sensibilidade maior por parte do protagonismo feminino no desenvolvimento social das comunidades? Sim, porque existe um olhar diferente. Esse olhar que vai fazer a diferença realmente nessas mudanças das sociedades, das comunidades. Porque às vezes existe um olhar mais material, mais genérico, e claro que é uma generalização, mas existe uma tendência do olhar feminino ele ser mais objetivo, né, mas mais sensível ao mesmo tempo, sensível ao indivíduo. Então, as mulheres elas têm uma tendência mais ao perfeccionismo, à agilidade, e isso daí faz toda a diferença na hora de qualquer mudança aí nessas comunidades. A gente já comentou a respeito do seu livro. Você teria mais alguma indicação de leitura para quem quer conhecer mais sobre o tema? Sabe que eu acho que tem temas muito interessantes. Eu vou falar mais de temas do que autores ou títulos, né? Porque eu li vários assim que realmente mudaram a minha vida. Então, se pensar em ler sobre liderança, sobre o universo feminino, sobre gênero, existe até uma coisa muito equivocada na sociedade, dizer a ideologia de gênero como se fosse algo ruim, e não é. Né? A gente não pode dizer que é bom ou ruim, não tem esse tipo de julgamento de valor, mas sim um conhecimento do que significa ser mulher, e também ler sobre machismo. O que significa essa característica de culturas nas quais se acha que o homem tem características superiores à da mulher, ou deve mandar na mulher e tudo. Quando a gente lê sobre esses temas, especialmente o machismo, eu li muito sobre isso, eu me identifiquei não só como vivendo isso, como também praticando atitudes machistas que não levam a nada. E a gente, acho que fazendo esse olhar para dentro, a gente começa a observar que a gente tem muito realmente a se aperfeiçoar. E você acha que essa questão é cultural? Muito. Vamos pegar alguns mitos, né? Vamos falar de Adão e Eva. Quem que comeu o fruto? Quem que levou o homem, né, a cometer o pecado? Isso. Então, isso daí, se essa história, né,
norteia várias religiões e é aceitada como verdadeira, nossa, a mulher, então, ela tem a dor do parto para ser punida pelo pecado original. Veja, a mulher, ela, até na época do romantismo, a mulher era aquela que tira o homem do sério, né? É a culpada, e assim vai. A mulher, então, ela carrega certas culpas no decorrer da história, e ela também é apagada no decorrer da história. Por exemplo, quem foi Maria Madalena, a própria presença da mãe de Jesus, que devia ser virgem, né? Tudo isso, quer dizer, sexualidade feminina que não é aceitada. Então, isso daí, quando se fala se é uma questão cultural, milenar, eu cito agora a religião apenas como um dos exemplos que fazem com que a sociedade absorva no seu inconsciente certas características do feminino que fazem com que seja algo mal, feio, pecador, coisas assim. Então, a gente tem um processo de mudança muito grande para fazer, não só os homens, como as mulheres, sim. Nós mesmas devemos mudar isso quando a gente, de repente, faz algum comentário para alguma mulher, cuidar desse tipo de comentário, cuidar o que está falando para, né, para uma outra mulher, uma colega, para a gente também não incorrer nesse erro, e sim se fortalecer. Sim. Então, a gente pode falar de um machismo entre as mulheres nesse sentido? Pode. Existe frases assim, bem típicas. Como é que quer casar se não sabe fritar um ovo? Né? Ah, se foi estuprada, claro. Como é que ela estava de noite na rua? Isso daí são duas expressões horríveis, especialmente do estupro. Primeiro, que nenhuma vítima de uma violência como essa, ela pode ser considerada culpada. Então, quer dizer, a mulher estava de noite na rua ou estava com vestido e ela é culpada de uma atitude irracional ou violenta de um outro, sabe? E outra, sobre fritar o ovo, né? Por que a mulher é obrigada a ter esse papel de ser a cozinheira da casa? Porque o homem não pode ser. Outro comentário machista. Ah, meu marido é tão bom, ele me ajuda em casa. A questão não é ele ajudar, ele mora na casa. Sim. Então, ele tem a mesma obrigação de manter aquele espaço limpo, organizado como a mulher. E essas são pequenas frases que fazem parte do nosso cotidiano e que vão reafirmando quais são, então, os papéis de homem e de mulher, e no qual a mulher é aquela que vai cozinhar no domingo, ela vai tirar o prato, depois todo mundo comeu, ela vai lavar a louça, enquanto todo mundo continua na mesa tomando sua cerveja, ou tomando seu café, ou comendo a sobremesa, mas ela está servindo. E às vezes a mulher, quando ela é subserviente, ela é vista como uma santa, tão abnegada, tão boa. Então, essas adjetivações também são machistas e reforçam essa questão da mulher, que ela não deve ser protagonista. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, sabe? Para a gente não cair nessa armadilha de reafirmar que o lugar da mulher não é num lugar de poder. Pode ser lá, onde ela quiser. E o que é sororidade e a importância dela no empoderamento feminino? A sororidade, eu acho que é uma das expressões mais lindas que existem. Porque fraternidade vem de frater, né? Irmão. Sororidade, soror. Então, nós somos sorores, nós somos irmãs. Então, sororidade é isso, é a irmandade feminina. Então, vamos imaginar que somos irmãs, a gente vai se apoiar. A gente vai fortalecer uma outra, vai ser a força emocional, vai ser a força de incentivo, a gente vai apoiar a escolha da outra mulher. Isso é sororidade, delas realmente elas estarem numa união, numa rede de apoio mútuo que é composta, então, pelo feminino e dentro da particularidade do nosso universo, né, da nossa formação biológica, das coisas que a gente sabe do nosso corpo, que às vezes diferem em relação, né, ao comportamento masculino, até pelos hormônios, tudo isso. E vê isso como bonito. É bonito o sagrado feminino. E a sororidade, então, é essa rede de apoio entre mulheres. Perfeito. E qual o papel da comunicação nessa transformação da mulher na sociedade? Eu considero fundamental. E isso eu tenho visto, assim, especialmente na publicidade, algumas mudanças já. Porque há pouquíssimo tempo atrás, até hoje, a gente ainda vê, por exemplo, comerciais de cerveja com o estereótipo da mulher sexualizada. Né? Mas está começando a ter uma mudança em relação a isso, não ficar fazendo esse tipo de associação. Também há pouco tempo não existia muita mulher com outra variedade de corpo ou de cor. Hoje existe mais.
E às vezes também não existiam as mulheres em situações de protagonismo. Nesses dias eu vi uma propaganda que tinha o Máximo, no qual o homem está em casa cuidando da filha e a mulher está viajando a trabalho. Então, é uma realidade que existe, mas que ela não é muito publicizada. Então, aceitar como normal ter essa divisão de papéis é um papel da comunicação assim, muito forte, muito pertinente, né? E não só nessa parte da publicidade, mas também no jornalismo, né? Nas redes sociais. Então, se a gente puder propagar uma comunicação mais tolerante e que valorize realmente a diversidade, valorize o ser feminino, né? Quanto mais melhor, porque daí vai poder mostrar essa questão cultural, né? De que já está imerso na nossa cultura, que isso pode ser mudado, a aceitação, tudo isso. E você tem alguma mensagem para deixar para aqueles que estão nos assistindo? Eu acho que tenho sim. É uma das coisas que eu tenho falado, então eu vou olhar para quem está nos assistindo. Especialmente para as mulheres. O que eu penso é que para as mulheres, para elas se autodescobrirem, isso, se olharem, observarem as suas características, se aceitarem, se amarem e ver realmente se elas têm interesse em ser protagonistas ou não. Mas que de qualquer forma sejam protagonistas das suas vidas. Isso significa o quê? Você tome suas decisões, leve adiante, respeite-se, né? E sempre esteja preparada para ser você mesma. E quanto aos homens, pensar que quando a mulher ela quer dividir o poder, ela quer trabalhar junto. A gente não quer tomar lugar de ninguém. Acho que a gente tem que evitar ao máximo qualquer tipo de guerra dos sexos. Não estamos aí para isso. Né? A gente tem que realmente trabalhar um mundo conjunto. E espero que homens e mulheres, especialmente na minha área, né? Então que é a parte mais de liderança e de política, a gente possa ter mesas assim de decisão mais 50% mulheres e homens. Todos têm muito para contribuir para a sociedade. Espero que a gente possa trabalhar juntos. Isso aí. Luciana, muito obrigada por toda essa contribuição hoje aqui conosco. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar essas palavras. Obrigada. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!